Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Eu tô bem, e você, Luciano? Eu tô bem, Luciana. E aí, gente? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um programinha e o tema de hoje é... Eu só sei falar disso. Isso, e como eu sou uma pessoa que me repito muito... Você se repete muito? Me repito muito, hoje eu vou repetir aquilo lá que tem que ser repetido. O quê? Que a gente tem uma lojinha online. Olha só. Na nossa lojinha Às vezes eu esqueço. Pois é, eu não. Você não esquece, não? Não, porque não deixa de vir um boleto, né? Então... É verdade, todo mês a gente paga a lojinha, né, Lu? Pra ela ficar no então ar bonitinha, funcionando com tudo que a gente quer ali, tem que pagar. E aí, o que tem lá? Tem pin, adesivo, bottom, pôster, uma caralhada de coisas que a gente produz, que se você não sabe que a gente é artista a essa altura do campeonato, um negócio que vai começar a ficar feio pro seu lado, hein? Verdade. Então, você pode entrar lá e conhecer esses produtos lindos e maravilhosos bonitinhos que nós fazemos. E tem um lá que é especial, né, Rô? Qual deles? O jogo? Isso, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, só temos uma unidade, o frete único para todo o Brasil. Isso. Então, quem quiser, aproveita agora, frete único, e aproveita e compra outras coisas também. Vai tudo no frete só, hein? Isso Olha aí. só, isso é uma E boa quem jeito de pagar aproveitar. por Pix tem descontinho. Isso, se eu não me engano, são 5% de desconto. Olha. E no cartãozinho, passa o cartãozinho 3 vezes sem juros. Olha que legal. Isso. Então aproveita lá nossa lojinha. E quem quiser ajudar no Catarse pra gente manter esse podcastzinho aqui, comprar equipamento melhor, porque olha... A terceira vez que a gente tá gravando esse tema, hein? Pelo menos uns 5 minutinhos até começar a dar pau. Mas a gente tenta. A gente tenta, gente. Então, catarse.me/artedosdois e lá Isso. tem várias categorias para vocês entrarem, verem, escolherem qual é que vocês gostam mais e toda Eles vão ajuda. participar lá do Catarse, Do Telegram com a gente. Ou Mas do fala WhatsApp, assim, né? Isso, mas o Telegram teve problema esses dias. Agora a gente tá no WhatsApp a gente também. tem o WhatsApp também. Então, todo o dinheiro que vocês colaboram pra lá é pra gente ajudar a manter o podcast melhor aí no ar, né? Comprando equipamento. Não quer ajudar. Vai falar assim, porra, mas eu tenho R$1. Eu queria ajudar com R$1. Faz um Pix. Faz o Pix. roemesquita@gmail.com. Pronto, fez o Pix, ajudou com R$1 e já ajuda a gente pra caramba. Isso. E então, vamos lá para o tema. E dentro desse tema, eu acho que é legal a gente dividir uma coisa. Certo. As pessoas que... É diferente você pegar uma pessoa que ela se repete muito porque ela está falando de uma coisa que ela acabou de iniciar. Ela está empolgada. Isso. Comecei a fazer um curso, um trabalho novo, e a pessoa tá mega empolgada com aquilo. Uhum. Então é natural que no início daquilo ela vá se repetir. Agora, a gente tá falando especificamente daquelas pessoas quando ela tá numa roda de assunto que ela não sabe do que está acontecendo, ela tem 2 opções. A primeira, puxar pro assunto dela e ela só falar daquilo, porque é só o que ela consegue falar, afinal ela não vai conseguir falar de uma coisa trivial. Ou ela vai fazer a pesquisa da enciclopédia do meucu.org e falar qualquer coisa só para não se sentir para trás. Sabichão. Exatamente. Então vamos lá. Não, Lu. E tem também aquelas pessoas na vida real que só sabem falar daquele assunto. Sim. Que a pessoa ela não consegue. Por exemplo, a gente como tá há muito tempo nesse fazendo podcast e tal, conhece pessoas que manjam de magia e tal. Tem gente que também só vê filme disso, séries sobre isso, se não tiver... relacionado a isso, a pessoa nem olha. Mas é isso, então tem uma coisa interessante para contar. Estávamos nós uma das vezes na Comic Con. Isso. E veio uma pessoa interessada em comprar
um livro que a gente produziu na época. Isso. E essa pessoa pegou, ela olhou e fez assim, vocês têm mais... E esse livro era de coisas místicas e tal. E a pessoa perguntou assim, vocês não têm mais nada com esse tema? Aí a gente olhou pra cara dele e falou, não, a gente só esse daí porque a gente fez com uma pessoa e o livro tá aí pra vender. Gente, essa pessoa olhou pra nossa cara e falou assim, não, essas outras coisas eu não consumo, meu único interesse é magia e misticismo. E a pessoa comprou só aquele livro, ainda bem, mas é bizarro, assim, eu acho bizarro, porque, puta, é tipo as pessoas acharem coisas místicas no Chaves, cara. Sim. Puta merda, vai, tá, mas o cara gostava, mas não quer dizer que ele enfiou lá as coisas, ou porque você acha que enfiou. Você começa a ver, né, começo a ver símbolo em tudo, vejo coisas em tudo. Não quer dizer que você não veja, mas... Que não existam, né? Não, que não exista, isso. Mas a partir do momento que você quer ver, você vai ver o Jesus chorando sangue e achar que é uma mensagem pra você. Mas é a mesma coisa de se a gente pega quadro, cara, e o cara fala assim, ele usou tal cor aqui pra expressar tal coisa. Podia ser que só tivesse aquela cor. Exato. Pudesse ser que naquela época, naquele momento, o artista não tinha de onde trazer a determinada Até porque cor. Não tinha cores assim à disposição de todo mundo como tem hoje. Era tudo diferente, mas aí o cara ele vai, não, porque ele usou tal coisa, e aí você olha e fala assim, nossa, às vezes você usou porque era o que você tinha ali na mão. A gente bem sabe disso, trabalhando com pintura tradicional, é muito comum, às vezes você não ter uma cor, você olhar e fazer assim, vai com essa mesmo, você vai e usa ela, e às vezes fica super lindo, e quem sabe na posterioridade alguém vai falar assim, usou essa cor porque ela queria representar tal coisa, e eu vou estar morta, eu vou falar assim, não, cara, foi só porque eu não tinha aquela outra. Aquela cor que tinha no momento, né? Era o que eu tinha ali, desculpa aí. E eu acho interessante essas pessoas que elas não conseguem desenvolver outros temas, ou quando você tá falando de uma coisa, ela consegue jogar ainda para aquele tema, sabe? Ela puxar para aquilo. Faz um xadrez 4D e de repente joga para aquele tema e você fala, cara, como que ela voltou nisso? De repente você olha e fala assim, nossa, mas aonde você viu uma correlação disso com isso para dar isso? Eu não sei. E você fica tipo, caraca, você fica perdido, né, na vida. E eu sou o tipo de pessoa que eu me irrito um pouco com isso, porque é tipo aquela pessoa que faz a mesma piadinha 10 vezes. Sim. Já perdeu a graça, vai. Já. Uma vez você fez engraçadinha, segunda vez, hahaha. Não, a segunda vez já tá sem graça. Já tem, sabe? Não, quando é a terceira, tipo, é demais, cara. Isso tá sendo muito chato. A gente tinha um amigo que ele era assim. Odiava ele por causa disso. Ainda bem que não é mais. Mas e ele era dentista, então já viu, né? Ainda tem que ouvir a piada ruim e ficar com a boca aberta. E aí, esse tipo de coisa é irritante porque às vezes se torna muito limitante, né? Eu lembro uns anos atrás, eu tinha umas amigas e a gente só tinha muito contato por causa da época de a gente era tudo otaku. E a gente ia pros eventos, a gente fazia cosplay, essa coisa toda. Então a gente tinha muito contato por causa daquele mundo do anime e do mangá. Aquela bolha ali. Isso, a gente conversava sobre isso, a gente desenhava isso, a gente escrevia fanfic disso. Mas assim, eu tô falando de uma época que você tá com 14, 15 anos. Você é novo. De repente passaram-se os anos e aconteceram duas situações que eu achei bem interessante, assim. As pessoas que só conseguem ainda viver nesse mundo, que só assistem anime e mangá, ela não vai no cinema pra assistir um filme, ela não pega um Netflix pra assistir um seriado, ela só vive no mundinho do anime. E o anime que é criado dentro do Japão, ela não vai ver uma coisa que foi desenhada por um americano, nem que foi feita por um brasileiro, ela quer só consumir a coisa japonesa. Se você não tá mais falando daquilo, elas praticamente não conseguem mais ter assunto com você. Verdade. Eu tive pessoas que eu perdi o contato por conta disso. E as pessoas que deixaram de gostar disso, ou gostam minimamente,
mas elas acham que por essa mudança elas não podem mais ter contato com as pessoas que gostavam disso. É como se elas achassem que você ainda é aquela pessoa, quer dizer... Será que não é um pouco de medo também de você voltar a ser alguma coisa que você foi uma época e você perder a máscara que você lutou tanto? Não, pra ter a hoje. Uhum. E de repente você prefere se afastar dessas pessoas porque de repente você ficar perto delas vai te lembrar coisas que você gosta, coisas que você deixou pra trás. E que você não quer mais. Isso. Às vezes até um hobby, né? Sim. De algo que você gosta de fazer pra passar o tempo e tal. Mas hoje a sua responsabilidade, seu trabalho, seu filho, sua família, essas coisas não permite que você tenha isso, sabe? Tenha um hobby. Eu acho que sim, eu acho que isso é um ponto bem interessante que você colocou. Porque, vamos lá, vai. Se a gente começa porque a gente tem amigos, ou ex-amigos, que enquanto existia uma química, um assunto... muito em comum, né? Funcionava direitinho. Depois que aquilo e de repente quebrou... a pessoa viu que não, eu preciso me afastar das pessoas. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu gosto de cachorro, certo? Você também gosta de cachorro. Sim. Mas de repente você decidiu que você gosta muito mais de gato. Então você não pode falar comigo porque eu gosto de cachorro. Tem umas coisas bobas. Assim, é uma coisa boba. Mas uma vez conversando com o Emerson a respeito disso, e o Emerson ele traz bastante esse negócio da máscara falando sobre isso, né? A máscara social, tá, Sim. gente? Não é máscara de falsidade ou coisas não. Mas essa máscara social, você faz o quê? Você afasta das outras pessoas, né? Porque você não quer simplesmente que as outras pessoas te lembrem uma coisa que você já foi. Sim, é o gatilho, né? A pessoa vira um gatilho de uma coisa que talvez hoje você até goste, você até tenha vontade de continuar com aquilo, mas você não pode mais. Então, e tem uma galera aí que sei lá acontece com esse povo. Eles olham assim e falam assim, aquele meu amigo do passado, né? Ele não funciona pra mim porque ele tem uma mente limitante. E eu, como tenho uma mente transcendental, eu cresci. Na verdade, as pessoas elas associam como se elas tivessem evoluído de alguma maneira, seja racionalmente, seja emocionalmente, whatever, tanto faz, e que elas já vão julgar aquela pessoa, já que ela continua talvez gostando de algumas coisas que aquela deixou, que o padrão dela é menos elevado do que o dela atual. Isso. Aquela pessoa, não, olha, putz, hoje em dia eu só como hambúrguer gourmet, ele continua comendo McDonald's, sabe? E é o tipo de coisa que isso não difere a pessoa. Não deveria. Não deveria, porque, eu posso gostar de tudo. Mas aí a pessoa entra naquele loop do segredo. Tipo... não, se eu ficar com essa pessoa... Eu tô atraindo. Eu vou estar atraindo o que ela tá pensando. Então, peraí, temos um problema aí. Muito. Se a sua vida é a sua vida, você segue ela, você faz as suas coisas, você é o responsável dela, você é o único que vai embora com ela, é só você. Se você começa a achar que a vida do seu amigo, que você encontra ele uma vez por mês, durante 1 hora, 2 horas, que seja 10 horas pra você ficar conversando com ele vai te influenciar, vai te atrapalhar. O problema é seu, não é dele. Reveja tudo o que você tá fazendo. Não é a pessoa, o problema é você. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Então eu acho engraçado o afastamento das pessoas por elas acharem que o que você já teve em comum com ela, hoje, ela não tem mais aquilo e que aquilo diferencia de vocês. Isso. E aí que entra esse problema do que a gente falou da pessoa que só sabe falar daquilo. Porque quem só sabe falar daquilo... as pessoas elas acham isso, elas acham que então você não sabe falar de mais nenhuma outra coisa. Teve uma vez bem curiosa e que aconteceu, eu tava no meio dessas pessoas e eu passei por um rompimento de relacionamento
E uma das pessoas veio me perguntar, né, se eu tava bem. Eu peguei e falei, poxa, não tô bem, aconteceu isso. Essa pessoa me respondeu o seguinte, não sei nem o que te dizer, nunca passei por isso, então não tenho nem o que te falar. Então e não aí eu olhei, empatia, né? Eu falei, você não tem empatia, então a pessoa quer dizer, né? E aí eu olho, e depois daquilo eu comecei a achar estranho, porque eu vivia naquele mundo, do anime, do mangá, adorava fazer cosplay, tudo aquilo, conversava sobre aquilo, mas eu tinha uma outra vida. Eu gostava muito de música, eu gostava de passear. No seu trabalho não era sobre isso? Não, meu trabalho eu trabalhava com informática na época, então quer dizer, eu trabalhava com essa parte de TI. Então, não tinha isso. Os sonhos que eu tinha eram relacionados a outras coisas. Então, mas te interrompendo rapidinho. Mas lembrando assim, tudo que você fazia na sua vida, de trabalhar essas coisas, era pra você consumir aquilo. Mais ou menos, não? Então, não. Muito pouco. Não, mas ajudava. Não, era pra eu poder comprar um mangá, mas a maior parte do tempo eu queria fazer coisas que eu pudesse. Eu gostava de ir num cinema, eu gostava de ir no shopping pra tomar um sorvete. Uma vida outra social também. Então, mas porque eu gostava de comprar coisas de anime e mangá, mas eu consumir aquelas coisas, porque eu não conseguia ter horas e horas conversando sobre um anime, até mesmo porque, gente, eu tô falando isso nos anos 90, 2000. Final de anos 2000, 90 para 2000. Para 2000. As meninas, deve ter algumas que já pegaram essa fase também, a época dos Backstreet Boys, sabe? As meninas só falavam deles, compravam a revista deles, beijava a capa da revista com eles. Era a mesma coisa com o personagem de anime. Certo. É exatamente a mesma coisa. Igual. Só que eu sempre tive um problema. Eu não gostava de ficar falando dos machos. Certo. Eu tinha meus personagens favoritos, os que eu mais gostava, os que a gente queria casar. Só que eu não gostava de ficar falando disso com as meninas. Certo. Porque rolava às vezes uns papos que eu achava um pouco torto, umas conversas que eu não gostava. Então, eu não gostava de conversar sobre isso. Então, quer dizer, aí, quando evolui para uma época onde a gente vai falar de meninos de verdade, eu não gostava também. Porque assim, eu acho que quem exibe muito quer vender, né, meu filho? E assim, tem coisa ou outra que você não vai ficar falando do seu relacionamento, do seu namorado. Não deveria. Uma dica importante. Ninguém fala os centímetros de ninguém pra ninguém. Ô, Lu, uma dica importante aqui pro pessoal. Gente, o seu relacionamento é seu relacionamento. Você tá com problema com o seu cônjuge? Conversa com o seu cônjuge. Não vai sair. O máximo vai conversar com o seu psicólogo. Isso. Mas não sai conversando com seus amigos, cara. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Você fala mal do seu cônjuge pros seus amigos vão pegar ranço. E aí, você, que é um iludido, você vai voltar com o seu cônjuge. E na hora que você voltar com o seu cônjuge, porque você é um iludido, seus amigos vão ter ranço. Aí você não vai poder reclamar. Eu vou tirar sarro. Não, olha, eu aviso isso, hein? Eu aviso isso pros meus amigos. Eu falo, olha, o que eu falo quando a pessoa fala, eu falo, olha, quando ela termina, eu falo assim, mano, o que eu estou falando hoje eu não vou tirar mais. Você lembra que eu não aceitei ser padrinho de casamento porque era trazido histórias do cônjuge, que eram umas histórias tortas, que eu falava, não, cara, eu não gosto. Não compactuo com o seu relacionamento, eu vou querer ser padrinho. E aí, depois de muito tempo, pessoa casada há muitos anos, você repara o quê? Que essa pessoa que é seu amigo, que é chato pra caralho. Que ficava falando mal do cônjuge, essas coisas, só porque é chato. E aí, você pega ranço. E aí você depois olha e fala, caralho, mano, a pessoa nem era zoada. Tudo aquilo, não. Então assim, toma cuidado, por isso que fala. Quer fazer? Vai fazer terapia, vai falar numa terapia de casal, sei lá, qualquer coisa assim. Porque na hora que você for trazer isso pra galera, primeiro, cada um vai ter uma opinião. Sim, e a opinião é complicado, gente. Opinião é complicado. E outra, tem relacionamento, cara... E obrigado a saber dos seus perrengues. Tipo, ninguém... eu vou falar ser muito sincero. Eu não me importo. Meus amigos todos que estiverem me ouvindo, têm relacionamento, eu não me importo com o seu relacionamento. Não conta pra mim, que não me interessa. Entendeu? Sim.
evidente, você vai falar, a pessoa tá doente, essas coisas, porque você normalmente tem amizade com o cônjuge do casal, do seu né? amigo, você tem amizade. Então, beleza, cara, a pessoa tá doente, não, mas essas coisas. me falar, sei lá, eu bati o dedinho ontem, ele nem me falou, machucou, sabe? Minha cônjuge não faz a unha. Ah, cara, eu tô cagando pra sua cônjuge se não faz a unha, entendeu? Porra, né? Então, eu nunca gostei de conversar sobre os meus relacionamentos. Isso. E nem de ficar contando, porque assim, eu tive amizades que as meninas gostavam de falar de tudo do rapaz. E assim, aí quando eu olhava o rapaz, era inevitável não pensar no que ela tinha me falado. Eu tinha um amigo, Lu. Conhece? Eu até sei quem é. E ele chegava pra gente lá no prédio e contava tudo. Mas assim... Tudo que não deveria ser contado. Há detalhes mínimos. Não, e homem adora fazer isso. Isso. E aí eu lembro que meu amigo, finado Reginaldo, ele olhava pra minha cara e toda vez que esse amigo chegava com a namorada dele, todas as vezes, Reginaldo falava assim pra mim. Ele olhava com aquela cara séria dele e falava assim, será que ela ainda faz gostoso? Eu ia falar o quê pro Reginaldo? Porque assim, a gente tem que pensar que a gente vive num mundo onde nem todo mundo vai ter noção de, às vezes, pensar alguma coisa e não falar. Ah, nossa, mas que machista isso que ele tava falando. Sim, era. Mas, o dele é machista, o cara que ficava contando vantagem da moça era tudo assim, tudo... Um ciclo de merda ali. Tudo errado. Então, por eu não gostar de falar disso... uma vez que veio uma história pra mim muito atravessada desses assuntos, eu olhei e fiz assim, olha, não tenho interesse em saber sobre isso, é o tipo de assunto que não me interessa, e depois eu acho uma sacanagem, pois você está fazendo tal coisa, e na época a pessoa namorava, aquela coisa de traição, já sabe como é. O bagulho ficou torto. Aí essa pessoa nunca mais, ela só falava comigo o básico, necessário. Então eu acredito que o afastamento dessa pessoa de mim seja também pra hoje, a pessoa tá casada, tá indo bem na vida, tudo. É pra nenhum dia eu olhar e falar assim, essa aí também acordo. Então, como se eu não fosse ter a noção, né? Que eu jamais falaria, porque a pessoa, na verdade, ela tem medo de você soltar as coisas que ela já falou. Porque eu olho e falo assim, mas a pessoa pode ter mudado, a pessoa, sabe? E também... Não é da conta também, não você vai ficar falando com o atual, conta, se a pessoa quer ou não quer, é problema dela, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Então, mas ela se afasta... Isso, por receio. Por uma questão de receio. Ela vai saber, né, se de repente ela vai dar com a língua nos dentes. E do quê? De uma coisa que você fez quando você tinha 17 anos, cara, hoje você tá quase 40, para. Dos 17 pros 40, se você não mudou, aí tem uma coisa errada. Mas tem um probleminha. Então, eu acho interessante isso porque existe esse afastamento de algumas pessoas por os assuntos não serem mais em comum, talvez na cabeça dela. Tem gente que não consegue lidar com divergência. Então eu não consigo conversar com uma pessoa que pensa diferente de mim. A gente vai ver isso em posicionamento político. Muitas pessoas só conseguem conversar com as pessoas que pensam iguais a ela. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sendo que você pode trocar com outra pessoa informação. Isso. Afinal de contas, a vida devia ser isso. E quando a gente entra nesse negócio da pessoa que ela só fala daquilo, a gente mesmo tem pessoas que muitas vezes a gente evita. Tem. Por causa disso que você fala, meu Deus, 1000 vezes a mesma coisa. E sabe aquele problema? Eu vou chamar essa pessoa pra passar um final de semana aqui em casa e falar a mesma coisa que fala há 5 anos. Não, 5. Convenhamos, a gente tem gente que reclama do mesmo problema dos 17 anos. É verdade. Hoje a gente conhece a pessoa com 38, quase 40 anos, e a pessoa reclama exatamente da mesma coisa. É cansativo. Porque aí eu olho pra cara. E assim, gente, eu não tenho muita paciência, porque chega um momento que eu tenho vontade de olhar pra pessoa e falar assim, cara, você tá aí há 30 anos reclamando da mesma coisa? É complicado. E o assunto sempre vai girar em torno dessa reclamação. Aí você tá conversando tal coisa, a pessoa fala assim, então, mas lembra de fulano lá do meu serviço? Aquela pessoa que sempre tá apurrinhando a vida daquela pessoa.
ela vai vir e vai colocar... Você fala assim, nossa, você viu, sei lá, o filme de fulano de tal, chato aquele personagem, igual fulano do meu serviço, pra ela conseguir puxar e voltar pra aquele assunto. Pra continuar reclamando. Pra ela continuar reclamando. Puta, isso é chato pra caramba. E aí entra num ponto que eu falo assim, caraca, não é tão bizarro as pessoas se afastarem. Não. E eu acho engraçado porque tem gente que não se liga. Sim, e assim, tem pessoas que se você chegar pra ela e falar pra ela a respeito disso, ela vai ficar extremamente ofendida. Não pode. Eu só tô falando disso hoje porque eu estou magoado. E não tem nada a ver uma coisa com outra. E assim, né, gente, existe, aí quando a gente volta lá no início, a chateação. A chateação, perdi o emprego, perdi dinheiro na rua, essas coisas. Às vezes você vai ficar lá 3, 4 meses, às vezes, reclamando de uma coisa que às vezes te magoou muito. Um término, a morte de um bichinho de estimação, de um parente. Você tem ali um período onde você vai se repetir muito porque você precisa esvaziar. Então você vai se repetir e assim, as pessoas vão compreender. Mas depois que passou 2 anos e você volta a se lamentar daqueles, sei lá, daquela namorada de quando você tinha 14 anos. Puta, você fica chato, hein? E você já você fica muito chato, até mesmo porque pensa num posicionamento das pessoas atuais da sua vida. Elas vão olhar e falar assim, caraca, por que essa pessoa ainda fala disso? Sendo que isso já passou faz tantos anos, a vida da pessoa tá tão legal agora, e ela volta a falar disso de uma forma tão... que você vê que tem uma mágoa naquilo. Tem uma coisa, e aí fica chato pro cônjuge, pra conja, fica chato pros parentes, fica chato pra todo mundo, e aí você olha e fala assim, em que ponto você tem que olhar e falar assim, estou sendo um repetitivo chato do caralho, ou eu só estou falando de um assunto que eu gosto e eu encontrei com uma turma de pessoas que gostam desse mesmo assunto. Eu acho que existe aí um limiar também. Quando você trabalha com determinadas coisas, é natural que vocês conversem muito daquilo. É normal. Porque normalmente vocês leem as mesmas coisas. Tá no escritório, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa. TI. O cara estuda coisa de TI. Então, normalmente, eles acabam conversando de tecnologias, de ideias, blá, 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 que eles todos têm. Ok. Mas, quando eles saem do serviço e vão almoçar na casa do outro, ou vai num cinema... Aí é o momento de fofocar. Aí é gostoso. Aí vai conversar. Aí tem que fofocar. Nem pode fofocar do trabalho, mas pode falar de alguma coisa que aconteceu na vida... Ele não vai ficar só preso no que está acontecendo ali naquele nicho, naquele momento. Aí eu acho que também tem muito a ver com a gente se tornar demais o que a gente é muito ligado com o que a gente faz. Então, eu falo muito de tal determinada coisa porque eu sou... eu falo muito de cozinha porque eu sou cozinheiro. Assim, não, mas você profissionalmente é isso. Você como pessoa, você não é um cozinheiro. Você tem que ter alguma coisa aí dentro de você. Você além tem da cozinha. A sua parte. Você não é as coisas que você faz. Você assim, trabalha isso, exatamente. Até mais a profissão. Você não precisa ficar fazendo carão o tempo inteiro porque você é modelo. Então vou fazer uma foto. A foto da família, todo mundo saindo com a língua de fora, o tio saindo com aquele zóio, um aberto, outro fechado, e você fazendo um carão pra sair. Não, porque eu sou modelo. Aí você olha e fala, mas não precisa, aqui você pode se soltar. Sim. Você pode ser você, de repente você pode ser aquela pessoa que hoje acordou e não vai pentear o cabelo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acho que é tudo muito complicado, né? Porque a gente tem que ver que... Por exemplo, no ramo místico, zero paciência. Tem, Lu? Zero paciência, porque as pessoas, elas acham tudo é astrologia, tudo é orixá,
Tudo é entidade. Tudo é entidade, a minha vida não tá dando certo porque hoje o sol tá na puta que pariu. E aí eu olho e falo assim, gente, sério, para. Sua vida não tá dando certo porque você precisa olhar um pouquinho mais pra você. Você precisa olhar pra sua vida. E não colocar a culpa no astro. Mas interfere por causa de... Tá bom, você acredita nessas coisas? Ótimo, mas então olha pra você também. Ué. Porque não adianta nada você ficar jogando a culpa no sol. Lu, também, eu faço os mapas. O numerológico. E se você olhar e falar assim, mas esse aqui é um ano 9, por exemplo. Não é um ano muito bom. Ok, mas é um ano muito bom para você fazer determinadas coisas. O restante é importante você fazer e continuar trabalhando e seguindo os outros caminhos. Não quer dizer para você não fazer nada e, meu Deus, tudo isso que acontece esse ano é por causa que o ano é ruim. Entendeu? Aí é uma puta de uma muleta pra você ficar reclamando da sua vida. Sim. A mesma coisa, tá morrendo mas era de igual vontade. ao seu ano 8, mas era igual ao seu ano 7, porque você não mudou mas nada. Como você pegar no mapa, eu não lembro qual. Eu acho que é o 9, não sei, eu não lembro. Aí se você lembrar, você me fala. Okay. Que quando tem rompimento, normalmente. Isso, é o 9, aqui vai ter um rompimento. A pessoa tá louca pra largar, às vezes, do marido, do namorado. Ela vai dar um pé na pessoa e fala assim, porque no meu mapa tava isso. Não, cara, era porque você tinha esse desejo. Ué. Porque você poderia ter rompido com a pessoa você no ano 7, no ano 2, no ano 3. Escovou os dentes, olhou pro espelho e falou assim, vou terminar. Não é assim. As coisas não são assim. Mas... Não deveriam. Pelo menos não, né? Mas aí você olha e as pessoas, elas pegam isso como uma muleta. Isso, puta, gente, me irrita demais. É complicado, porque, por exemplo... Na hora que você tá conversando com a pessoa olha assim e fala, qual que é o seu signo? Aí você fala, por isso que você é assim, tão quietinho. Dá vontade de catar o chinelo e dar na cara da pessoa. Ou então olha e fala assim, a sua aura... Nossa, sua energia. Nossa, cara. E aí começa a fazer umas leituras frias e falando de você, e você fala assim, cara, não tem nada a ver essa porra. Tem nada a ver comigo. Então, e assim, aí a pessoa ela vai arrumar um porquê de você ser daquele jeito, como se a sua vida fosse só seu sol, né? O seu sol, né? Então, quer dizer, a gente tem 1 milhão de aspectos e a pessoa vai e se apega àquilo e fica... querendo te decifrar. Pelo sol. Pelo sol. Ou até ela pode pegar seu mapa inteiro, ela quer te decifrar como se você fosse aquilo só. Então a gente entra num ponto em que a gente precisa, por mais que você gosta daquele assunto, saber se a pessoa tá afim. Porque é um saco. Eu tenho zero paciência pra conversa mística. Verdade. Eu não converso sobre isso, eu não tenho paciência, eu não tenho saco pra gente que diz que sonha, que ouve alguém falando, porque a entidade veio comigo num sonho, não acredito em nada disso. Mas você não acredita? Ou você acha que as pessoas exageram? Valorizam? É isso. Eu tenho um pouco dos dois, mas eu muitas vezes eu não acredito. É mesmo? Não, eu muitas vezes não acredito em sonho. Pera. Você não acredita o que algumas pessoas falam? Em algumas pessoas ou é geral? É quase que geral. Então tá. É quase que geral. Eu quase, assim, uma pessoa ela pode vir... Por mais que eu sei que aquela pessoa ela pode ter como é que chama? Uma mediunidade, uma coisa assim. Mas eu não... Principalmente quando ela vem com um negócio que você olha e fala assim, gente... Não, e sabe o que eu acho mais interessante? Que vem com aqueles papos assim. Eu sonhei que eu morava num castelo na Suíça, onde minha família inteira, nós éramos nobres lá. E você fala assim, pronto. E aí o que a pessoa faz? Ninguém nunca é fudido na vida, é só nobre. Não, é verdade. E aí o que a pessoa faz? Leva aquilo como revelação de vida anterior. Puta merda. E ela começa a falar aquilo como que aquilo se fosse verdade. Tipo, na minha vida anterior. Meu Deus, cansa, né, Lu? Não, eu tenho um pouco de problema. Eu tenho problema com pessoa recém-convertida em religião, porque ela só consegue falar daquilo. E normalmente ela tá falando com viés apaixonado. Da pessoa que acabou de entrar numa coisa e que tudo é flores.
E de repente vai passando o tempo, ela vai ver que não é daquele jeito. Ou ela fecha os olhos pra fantasia dela e ela mantém aquilo. Mesmo o lugar chibatando ela vai olhar e falar assim, não, mas é minha missão, porque nada é de graça, a gente tem que passar por essas provações. Papo de espírita me irrita. Até mesmo, né, gente? Porque o espiritismo é demodê pra caralho, né? Vamos combinar. E que as coisas, a pessoa ela fica presa numa verdade que contaram pra ela, um puta de um telefone sem fio. Isso, uma verdade que contaram pra ela, que ela não foi em momento nenhum ver se batia alguma coisa, se é verdade mesmo. Sim, só contaram e só ela contou leva e ela leva aquilo e aí ela bate aquilo com a vida dela e às vezes ela olha e vai falar, nossa, parece com o seu pensamento. Lu, e aí você olha e fala assim, não parece comigo. Você lembra uma vez que aconteceu comigo? Eu cheguei e passei uma informação pra pessoa. Você lembra desse assunto? Passei uma informação pra pessoa, uma informação quente, o que queria dizer aquilo, tal. Isso com pessoas especializadas, tal, eu passei a informação. Aí a pessoa, quando ela estava num grupo muito maior, com outras pessoas, ela passou a minha informação comigo lá e falou que quem passou a informação foi uma pessoa mais influente que eu. Lembro muito bem. Lembra disso? E aí quando você olha, você fala assim... Olha que interessante. Por a pessoa não achar que eu... Tem relevância? Ela passa a minha informação que todo mundo achou legal, colocando na boca de outra pessoa que nem sabia que aquilo existia, mas porque a pessoa achou que eu não tinha relevância. O que eu fiz naquele dia? Corrigi a pessoa e falei assim, não foi não, fui eu que passei a informação. Você também. Você também. Então... olha, gente, isso é o famoso... Isso é você que pega um desenho de um artista na internet, coloca uma frase e não coloca o crédito de quem é o artista. Isso. O nome você disso não é gozar com o pau dos outros. Parabéns, Lu. High five pra nós. Pá! Você não goza com o pau do outro, cara. Se aquilo tem uma referência, seja você acha a pessoa importante ou não... Você tem que passar. Você tem que passar, cara. Que coisa horrível, que ridículo fazer isso. Ridículo. Por que eu digo isso? A gente, no meio dos artistas, a gente vê muito isso. Às vezes um cara que ele usa a sua arte como referência, vai adicionar alguma coisa que você faz que é muito particular seu e a pessoa gostou e ela achou bonito e ela adicionou aquilo na arte dela. Isso é comum acontecer na arte. Mas na hora que ela vai falar assim... As pessoas, quem são suas influências dos artistas? É fulano, Beltrano, são os mestres da arte, né? Ele vai falar, então de Leonardo da Vinci, Rafael, mas não vai olhar e falar assim, e o Zé? A Luciana. Zé, a Luciana ali, ó, ela também, puta, adora o trabalho. Não, ela vai falar 1 milhão de outras pessoas. E nunca vai passar você. Porque como você não é ninguém... Ela não quer que ninguém te descubra. É verdade. Afinal de pra contas... ninguém lá ver você, o que você faz. Porque se te verem, quem sabe você passar ela. E tem uma outra coisa. Se te verem, quanto de arte sua não foi copiada por ela? Esse assunto aí... Polêmico. Isso daí rola, viu? Olha... Rola mesmo. Rola muito. Então... O que tem de alguns... artistas influencers que copiam arte, de artistas que ninguém conhece. Nossa, gente, é cheio. Então é 10/10. Tem assim demais. É impressionante. Então, a gente cai nessa coisa de você ver e falar assim, caraca, mano, além de você só conseguir falar disso, você quer enfiar as pessoas nisso com a sua verdade absoluta, miserável. E ainda por cima, se você pegar uma informação legal de outra pessoa, você vai colocar até como ela é tua. Lu, e tem uma outra coisa também, hein? Nós sabemos como que funciona. O que tem de fanfiqueiro que cria história de iniciações, de caralho a 4, pra fingir que é o escolhido, é the one. Não vamos chamar de fanfiqueiro não, porque fanfic ainda é legal. É verdade.
sabe? Isso aí é conto da carochinha, história pra boi dormir. É mitomino. Como que é? Mitomano. É mitomano, que você cria o cara mentiras. que cria as mentiras, porque... Isso. É fanfiqueira é legal, né, Lu? Porra. O cara lá faz os fanfic faz lá. Faz os fanfic dele, faz as pornografia, Não ou é só faz isso, os romancezinhos. Tem os fanfic faz lá de os política. fanfic das histórias, da hora legal pra caralho. Então não vamos pôr o fanfiqueiro Isso, no meio desse povo. Tudo os mitos. Mitomaníaco. Isso. E aí a gente... que você olha e você fala assim, cara, como é que as pessoas, a gente... Sabe, de você estar numa roda de pessoas, você vê a pessoa contando altas histórias que eu não olho... bate na linha do tempo. Não bate na linha do tempo. E você fica olhando as pessoas em volta, e elas, como elas são muito afogadas nesse assunto, que todos são... por isso que eu não gosto de estar no meio de pessoas que só falam de uma coisa, porque elas ficam fascinadas, às vezes, com um monte de babaquice, sabe? Um monte de mentira. E porque elas pegaram o filtro delas e jogaram no lixo para poder ouvir aquela pessoa. E aí, quando você vê isso, é muito complicado, porque isso acontece em todas as áreas, tá, gente? Todos, aí, não, né? No desenho, no misticismo, na culinária, na medicina, em tudo. Em tudo vai ter esse tipo de coisa, tá? Mas mitomano contando uma história que não bate sentido, época, tempo, dia, não bate nada, e a galera tá lá, meu Deus. E aí é por isso que muitas vezes essas pessoas se afastam dos amigos em comum. Isso, porque os amigos em comum sabem a verdade. Porque aí você olha assim e fala assim, mas nesse dia eu tava junto e não lembro de ter acontecido isso. E aí a pessoa, quando ela começar a se ligar, ela começa a se afastar das pessoas. É verdade. Porque ela olha e fala assim, uma hora ele vai me desmentir. E às vezes você não vai desmentir, você sabe que a pessoa tá fazendo aquilo. É o MKT dela e já era, cara. E já era, ela vai usar aquilo e tá bem. Sim. Mas é complicado. Eu gosto de conversar com gente de todo o pensamento possível, sabe? Porque, lógico, não com um pensamento muito diferente assim do meu, né? Que a gente tá falando tipo de um cara muito bizarro, que tenha pensamentos muito bizarros. Não dá. A pessoa saiu da casinha, né? Ainda falando aqueles caras que gostam de falar do bigodinho. A gente, não, isso daí eu não quero perto de mim, não. Eu quero bem longe. Tipo o louquinho do bairro. Não. Mas aí você conversa com pessoa que ela tem um pensamento... Você gosta de conversar com pessoas que não põem a vida das outras pessoas em risco ou questione elas. Exatamente. Ela nunca vai fazer isso. E nem vai ser... ela não vai ter nenhum viés preconceituoso. Não. Nada daquilo que eu não aceito, eu não quero com uma pessoa perto de mim. Assim, não. Mas, eu e o Rodrigo mesmo, a gente tá casado faz... Faz quando? 2009 a gente casou, Luciana. Então 2019, 19, 20, 21, 22, 13 anos. Casados. 13 anos. Casados. A gente discorda de um monte de coisa. Um monte. Mas, eu aprendo com coisas que o Rodrigo fala, porque... o pensamento dele, às vezes, é muito diferente do meu e me faz olhar um outro ponto de vista. Sim. E a Luciana é aquele negócio que uma vez o Fernando falou. Eu sou o cara que sai metralhando em tudo. A Luciana é o sniper, ela é precisa. O comentário dela é um comentário preciso, não dá volta. E isso é legal, porque às vezes eu olho e falo, pô, que legal isso aqui, eu não tinha pensado dessa forma. Mas... às vezes não quer dizer até que vai mudar meu pensamento. Não tem nada a ver. Não, é questão de a gente agregar. De você olhar e falar assim, é uma forma de pensar, é uma forma de ver tal coisa. Concordando ou não, é a forma da pessoa agir ali e ok, legal. Parabéns. Mantenha assim e continua. Mas as pessoas, elas não querem isso. Elas querem se agregar com pessoas que têm exatamente o mesmo pensamento. Eu acho que é um pouco de preguiça. Eu acho que, na verdade, as pessoas não gostam de ser contrariadas. E elas não gostam de que... alguém põe à prova o que ela acredita. O que ela... Isso, o que ela acredita. Então, se de repente você falar assim pra mim... sei lá, vai... aquela cor ali é laranja escuro. Eu olhar pra você e falar assim, não é ocre. Não existe ocre. Porque é laranja escuro, porque isso é mistura. Olha aqui, ó, nos Pantone do Photoshop.
E aí você vai olhar e vai fazer assim, tá bom, cara, laranja escura ou ocre, na hora que a gente fizer, pode ser a mesma cor. Assim, né, gente? Entendam, né? Eu sei que não é. Pro leigo mas pro leigo é a mesma coisa. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem, você não precisa morrer por causa disso, vocês não precisam deixar de ser amigo por causa disso, nem se agredir por causa disso. Então, eu acho assim, tem essa coisa delas não quererem, sabe? Então, como é que eu vou me meter num grupo onde uma pessoa pode olhar e falar assim, e você tá falando, não aconteceu assim não, hein? Naquele dia tava lá, ela vai olhar e vai dizer assim, então, talvez também as pessoas que gostam de falar só do mesmo assunto, elas gostam de falar com pessoas que sabem muito menos do que elas. Tem isso também. Ou que idolatrem muito ela que a ponto de achar que tudo que é verdade absoluta, aquilo que ela fala. Porque aí não vai questionar uma pessoa que é muito apaixonada. Por exemplo, eu já fiz aula de pintura com muita gente. Eu gosto muito de pintar aquarela. Recreativo, né? Eu gosto de fazer por mim. E eu fiz curso com um artista que ele falava, você usa só as cores primárias, a partir delas você faz tudo. Verdade. Faz mesmo. Eu aprendi com ele o método dele e eu fiz uma aula com outro professor que ele falava assim, mas essa cor aqui eu não consigo chegar nela tão linda quanto a tinta pronta. E esse outro professor, ele abriu a minha cabeça para eu olhar te tirou da caixinha. Assim, né, porra, né, um pouquinho assim, né, eu posso pôr às vezes esse negócio aqui, porque quando você aprende com uma pessoa a qual você, isso é em tudo, tá bom, gente, você tem tanta estima pelo trabalho da pessoa, ou pelas palavras dela, no tanto faz, que às vezes você olha e fala assim, esse é o jeito certo. Você leva como verdadeiro ali, né? Aquilo ali você olha e fala, esse é o jeito profissional de se fazer. Isso. E aí, quando você pega um outro profissional tão bom tão quanto... foda, e ele mostra pra você, tipo, não se apega nisso não, olha, pra que você vai viver em 4 cores se você tem o arco-íris inteiro pra você, cara? Sim. Tem todos os degradês ali. E aí você olha e fala assim, puta, é mesmo. Sim. E aí você abre a sua cabeça pra outras coisas e aquilo você vai vendo que é legal e você agrega. Então, eu acho que tá aí a coisa de não ficar na mesma variante. Porque hoje, quando eu vejo os trabalhos das pessoas que fazem com esse pintor que ensina desse método só de usar as cores primárias, eu acho que todo mundo faz o mesmo trabalho, ele é muito parecido, porque todo mundo aprende a mesma técnica, e a mesma técnica cria várias pessoas que fazem igual àquela pessoa. Vários minions. E hoje, aquele outro professor, eu não consigo distinguir quem são os alunos dele. Inclusive, é difícil distinguir o trabalho dele. Porque o trabalho dele é muito experimental. Ele evolui demais. Ele é maravilhoso, o trabalho dele. Então, é por isso que eu gosto de... Você pode até falar o nome dele. O Renato Palmucci. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, gente. Se você puder procurar o trabalho dele no Instagram... Expressivo demais. Maravilhoso. O trabalho dele é um dos melhores... É o melhor professor de aquarela que eu tive. Eu não vou falar que é um dos melhores, não, porque ele foi o melhor professor de aquarela que eu tive. É uma pessoa que ela consegue ver o indivíduo artista como um indivíduo. Sem ser só técnica. Então ele é maravilhoso, assim, e o trabalho dele é incrível. Procurem ele na internet, Renato Palmucci. Isso, tipo Palmito, mas é Palmucci, aí vocês não vão esquecer. Isso. E o trabalho dele é lindo. E isso eu acho que vale pra tudo, que nem... hoje eu tô estudando nutrição. E eu tô gostando de ver várias linhas de pensamento. Desde a pessoa, vamos falar do tema polêmico que ninguém gosta, transgênicos. Eu pego desde a pessoa que apoia até a pessoa que não apoia. E você vai tirar a sua base. Eu vou tirar a minha base a partir daquilo, mas eu consigo compreender a pessoa que apoia, consigo compreender a que não apoia. Uhum. Tem um lado meu que tem uma preferência sim. Não. Eu não apoio tanto assim. Mas eu entendo muitas coisas,
Porque as pessoas apoiam tudo. Mas eu não fiquei numa opinião de que eu ouvi um cara da internet falando. Eu cara peguei que você paper, gosta, né? Não, eu peguei um paper, eu peguei outros profissionais, eu peguei biólogo, eu peguei cientista, eu peguei várias pessoas para eu poder ler e falar, tá, olha, esses pontos aqui são interessantes, isso daqui. E ok. Se hoje eu sentar com uma pessoa que é totalmente a favor, eu vou olhar e vou respeitar o ponto de vista dela. De repente ela vai me falar alguma coisa que eu ainda não tenha visto. E que de repente pode me fazer mudar. Não tá escrito na pedra, né? Não tá. Eu posso mudar esse pensamento. Existem pensamentos que a gente pode mudar, tem alguns que não. Lu, é a mesma coisa da acupuntura. Existe um tratamento pra dor no ombro. Se você mandar pra 4 acupunturistas diferentes, cada um vai fazer uma coisa diferente. Sim. Vai ter parecido, evidente, porque existe um padrão ali e tal, mas cada um vai fazer diferente. Mas não vai funcionar de um, todos vão funcionar. Um vai ser mais certeiro, um talvez vai ser mais lento. Exatamente. Tudo depende do... Mas ali o padrão de pensamento é o mesmo. A questão que vai mudar ali é a metodologia de como ele vai querer aplicar aquilo na pessoa. Tem aquele cara que vai querer aplicar a técnica das 3 agulhas, outro vai colocar 10 agulhas. Aí quando você pega o cara que ele bate, o único tipo de acupuntura que funciona é o Coriô. E ele só vai querer fazer aquilo. E não, olha, isso daqui funciona mais do que a acupuntura feita na mão. A acupuntura coreana. E achar que é só aquilo deve doer ali. demais, gente. Senhor. Eu não tenho coragem, tá? Na mão eu não tenho coragem. Mas algumas pessoas vão defender aquilo como a única coisa verdadeira. E você consegue ver tudo e adicionar. Se você sentar numa roda de acupunturista, dá pra sair soco, gente. Porque cada um tem uma visão diferente e não consegue. Ou um vai querer mostrar que sabe mais do que o outro porque estudou mais escolas. E fez mais curso. Como que é o nome daquilo? Congressos, ele viu métodos diferentes. Então eu aprendi japonesa, chinesa, clássica, a coreana. E aí ele pegou e em vez dele olhar e falar assim, tal coisa funciona, eu posso usar tal técnica pra tal coisa. Não gostei dessa técnica. Mas não, aí na hora que... E aí ele só... Nossa, gente, eu tinha grupos de estudo de casos de acupuntura que eu queria morrer. Porque era um saco. Ninguém respeitava a visão de ninguém. E as pessoas que vinham de uma escola, que é uma escola que tem aqui no Brasil com um pensamento bem ocidental. E não adianta você querer ficar pensando na acupuntura ocidental. Ela não é ocidental, ela é asiática. Ela tá ali, cara. Então, a gente tem que ter o pensamento deles. Tá ali, a acupuntura é taoísmo. Então a gente tem que estar dentro daquele pensamento. Não adianta querer transformar tudo em parte médica, deixar tudo mega científico, porque nem tem comprovação. Então essas pessoas vão apedrejar outras pessoas, elas se juntam, sabe? Aí é o problema. Esse é o problema das pessoas, faz montinho do grupo só no grupinho delas. Lógico. Todo mundo vai falar só aquilo que todo mundo quer. Elas se limitam e elas começam a criar guetos para atacar outros pensamentos. A gente vê isso na religião. Nossa. Na religião acontece muito. Religiões que não respeitam outras, elas formam praticamente guetos para elas poderem discriminar outras religiões. Destruir a outra, né? Destruir, as pessoas, elas discriminarem as pessoas. Então, começa a ver o outro como inimigo e o bagulho fica louco, né? Coisa. Coisa, porque não é nem inimigo, né? Porque a coisa você não precisa ter dó dela. O inimigo você ainda pode ter, né? Agora a coisa, ela não tem forma, ela não é uma pessoa. Você coisifica a pessoa, né? Isso acontece muito, isso é muito triste, isso acontece em tudo. Então, eu, que estou falando muito... Tá ótimo. O pessoal gosta de ouvir você falando. Eu não tenho muita paciência para pessoas que só conversam da mesma coisa, ou que só queiram estar em meios que se conversem da mesma coisa. Porque... Se a gente não anda em várias tribos, a gente não consegue sair de uma linha de pensamento que às vezes vem acompanhado dos nossos pais, da nossa escola, dos nossos amigos.
Eu acho, por Lu, que exemplo, as pessoas às vezes buscam uma evolução. E eu acho que é importante você fazer parte do todo, né? Sim, sim. Conversar com outras pessoas, entender o problema dela, por mais que você não viveu o problema dela, mas você tem empatia. Empatia, gente, né? não consegue ver. E aí você consegue entender tanto o lado A, quanto o lado B, o lado C, e você compartilha as suas ideias, pega aquilo que também é legal ou não pra você. Sim. E pra sua evolução. Sim. Mas assim, as pessoas ou ficam enfiadas dentro de um centro espírita, ou ficam enfiadas dentro de uma igreja, porque ali existe a salvação. Olha, então, era isso que eu ia falar, né? Eu cresci numa casa espírita. Ia pro centro espírita desde pequena. Sempre tive um pouco de problema com o espiritismo. Eu sempre achei que o espiritismo não casava mais com os tempos que a gente vivia. Certo. E eu tô falando isso, eu tava com 13 anos e eu olhava e falava assim, isso que tá escrito aqui, né, já passou. Sim. Foi passando os anos, eu comecei a cada vez mais me afastar do espiritismo. Porque eu entendo aquele pensamento, mas pra mim, ele é um pensamento antigo demais, ele tá antiquado. Você segrega pessoas e por aí vai. Tem coisas ali que pra mim é um pouco complicado. Existe uma certa falsidade ali dentro que pra mim não funciona. Falso moralismo. Exatamente. E aí eu comecei eu conhecia a Umbanda, porque também tinha uma parte da família que gostava. E aí fui conhecendo várias coisas espiritualistas e fui pegando. Pra mim a grande diferença foi quando eu vi coisas da mão esquerda, que o pensamento era totalmente diferente, era muito mais com o que eu achava que tinha que ser. Porém, eu acho que aí que tá a coisa. É você conhecer os dois lados. Não tô falando pra escolher um. Ou falar que aquilo ali é o melhor aquilo. Você olhar os dois lados e falar, cara, funciona. Só que eu não preciso ser radical em nenhum deles. Certo. Só que a pessoa que ela tá no espiritismo, ela nunca vai aceitar um pensamento luciferiano. Muito mais fácil um luciferiano aceitar o pensamento espírita. Sim. Ou pelo menos parar pra ouvir, né? Ele não ter tanto preconceito, ele não vestir tanto preconceito na hora que ele estiver falando. Então, aí que tá a coisa. Eu acho que às vezes a gente tem que ir pras coisas que são muito diferentes do que a gente vivencia, pra gente ter visões que saiam do nosso mundo. Porque assim, sei lá, vamos falar de música. Eu sou uma pessoa erudita, eu gosto de ouvir só música mais cabeça, de coisas muito mais, como que chama aquilo? Muito mais técnica, sabe? Só de orquestra, clássicas. Isso. Então eu não posso ouvir um funk. Sim. Não, você pode. Você pode você ouvir e falar assim, é isso que algumas pessoas gostam. Você pode não gostar. Você pode não concordar, tá tudo certo. Porém, você não pode falar assim, nunca ouvi isso daí. Nossa. E assim, falar com até desdém. De uma coisa que eu olho e falo assim, tá, você não... Eu posso falar assim, nossa, gente, eu sei um monte de funk. Sei um monte de funk aí. Acho assim, terrivelmente engraçado. Eu falo isso chorando. Mas eu não gosto, não é o tipo de música que eu vou ouvir, mas eu conheço. E se alguém falar pra mim, porra, você ouviu tal música e tal? Eu posso falar, não sei. Aí de repente a pessoa canta um pedacinho, eu falo, tá, sei do que você tá falando. Mas não vou olhar pra pessoa e falar assim, mó bosta, hein? Talvez a gente faça isso quando é mais jovem. Sim, quando a gente é mais jovem, a gente é idiota, ou até 6 meses atrás, mas a gente precisa 6 meses olhar... atrás eu era idiota. Mas cada dia a gente é uma pessoa diferente. Cada dia a gente tá pronto pra olhar e falar assim, talvez amanhã você goste de funk, então... pode ser. Também não tem problema mudar. Não tem não. E aí junta a rodinha dos metaleiros pra falar que só era boa coisa do tempo dele. Jesus. Quando tinha Pink Floyd, quando tocava Metallica. Hotel Califórnia. Quando era qual aquela outra coisa lá. Qual? AC/DC? Nossa, Deus me livre dessa banda. Queen. Cara, tudo isso é legal, mas a gente tem outras coisas hoje que é pra outra geração, não é mais pra você. Até mesmo que você não se abre pra nada, você só se fechou, mala véia. Verdade. Então,
a gente tem que... Mas você não vai poder excluir um jovem quando ele chegar lá na sua rodinha. Então, aí você fica a pessoa chata. Você vira o velho chato. Aí você vai ficar zoando a pessoa, você vai ficar esculachando ela, porque o que você fazia, o que você ouvia era o melhor. E é assim que Olha, gente, essa coisa do meu tempo, isso me irrita. Na minha época. Vamos fazer um podcast, Lu. Na minha época, tudo era melhor. A gente vai fazer só pra esculachar isso. Isso, porque, olha, não, cara, a época melhor é que a pessoa tá vivendo agora. Ué. E se o seu só é o passado, repensa. Então, eu não sei, eu acho que quando a gente entrar, às vezes a gente tá na nossa rodinha, no nosso mundinho, tá, gente? Vamos pensar agora que você tá aí naquele mundinho onde vocês gostam de conversar só de um assunto todos juntos. E entrar aquela pessoinha de fora que ela não souber do assunto, ou ela souber minimamente, ou ela for contrária, em vez de ficar esculachando aquela pessoa ou tentar doutrinar ela, por que não respeita? Coloca ali junto, né? Coloca ela junto, não tem problema. E também não vai ter problema ela não acreditar. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que... Estamos acabando aqui. Luciana, você tem alguma dica aí pra dar pro pessoal? Dica? Como a gente pede, vou dar uma dica de leitura. Qual? Pra vocês. Pra mim? Não, pra todas as pessoas. Tô apontando Julia subindo no sofá pela escadinha, gente. Parabéns, Julia. Muito você bem. Você faz uma barricada, você fez uma contenção e só tem um lugar pra ele subir. Ele subiu, parabéns, Julia. Você sabe que ele... Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, se ele puder voar pra ele subir ali, ele voa. E não sobe. Então, ele subir pela escadinha é uma evolução gigantesca. É uma vitória. Agora foi ali aproveitar o solzinho. Teve um motivo. Então, eu vou indicar pra vocês. Eu já indiquei esse gibi antes, mas eu vou indicar ele de novo. Eu só leio a mesma coisa, não, mas aqui é porque a gente tá falando de preconceito e essas coisas de não... leia o gibi Minha... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Minha? Calma aí que eu vou lembrar. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Enquanto isso, eu vou... Dá o seu aí. Vou dar uma dica legalzinha aqui. Eu sou um velho, eu escuto a música de velho. E eu escuto velho fazendo versão de velho. Sabia, Luciana? Velho fazendo velhice. E aí, então eu vou indicar pra vocês uma musiquinha bem gostosinha, bem legalzinha, pra você escutar fazendo faxina ou fazer igual eu, ficar sentado desfrutando da música. Isso. Que é o Paul Stanley Soul Station. Ele pega as músicas dos anos 60, 50, acho que até 70 também. E ele faz as versões dele, mas só que com uma grande banda, assim, com os back vocals maravilhosos. É fino. Um som mais soul, assim, dançante. Paul Stanley, quem seria Paul Stanley? Seria aquele vocalista do Kiss, que é o único que tem talento, que tem a estrela. As pessoas falam, Gene Simons, não é Simons. É Simmons. É Simmons, se tem MM, se lê I, não é A. Simons. Vai pro inferno com Simons. E ele não tem talento. Ele não é americano, ele só tem. Né? Mas o nome dele é outro nome. Israelita, não é? Alguma coisa não, assim? ele é de Israel, mas o nome dele é outra coisa, Lu. Não tem nada a ver. Ele mudou pra. Mas ele podia ter mudado então pra Simons? Não. Poderia, mas ele colocou Simmons. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Era Gene pra Simmons. Ser controverso, cara. O nome do gibi, gente, é Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Porque ele vai... É um dos meus gibis favoritos, assim, de longe. Porque ele vai tratar de um problema social, de uma comunidade que é completamente diferente da nossa. E vocês ali vão ter uma visão de empatia, sabe? Do que a gente às vezes precisa ter com as pessoas. Muito bom. Luciano, o nome de Gene Simmons é Chen Witz. Olha só. Ele nasceu em Israel. Sabe qual é o nome de um cliente que me pagou esses dias? Qual? Ping Ping. Ping Ping, tô apaixonada por esse nome. Olha, se eu tivesse um filho hoje, com certeza. Porque Ping Ping. É muito fofo. Já me tô pensando em Ping Ping. Ping Pinguinho. É muito mesmo. Bonitinho. Bonitinho. Então, e o único que tem talento é o Paul Stanley. Fica aqui a dica. É isso aí, gente. Então, a gente agradece por vocês terem acompanhado mais esse programinha com a gente. A gente se vê numa
próxima vez aí. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.